Cadê meu amigo Freixo? Tá me ouvindo, Freixo? Estou aqui, Datena. Prazer. Como é que você está? Oi, Saudade de Freixo, você. prazer estar com você. Um abraço grande. Bom, as Querido. eleições já foram, né? Não vale deixar. Eu sou partidário daquela tese. Era de um ditador, na realidade, mas é uma frase que pode se aplicar, porque, por mais que você não goste da pessoa, da forma de ser da pessoa, às vezes o sujeito tem uma luz e diz algumas frases que são aproveitáveis, independente da forma de ser, da ideologia de ser. Na França o cara é considerado um herói, o resto do mundo é considerado um ditador, que foi o Napoleão. Às vezes é muito melhor você perder uma batalha com honra do que ganhar sem ela, né? Às vezes você aprende muito mais numa derrota. Ninguém gosta de perder, mas faz parte do jogo. Quando você entra em alguma disputa, você ganha ou vence. Isso não diminui em absolutamente nada você, isso não tira de você toda a história que você tem no Estado do Rio e na política nacional, e é claro, não tira você da disputa a apoiar um dos candidatos à presidência da República. Não é isso, Freixo? É isso, Datena. Prazer estar te encontrando aqui de novo. Você sabe do carinho que tem por você, pela sua família, da amizade que a gente tem. Muita gente não sabe, mas, enfim, você foi uma pessoa muito importante na minha carreira, nos momentos mais difíceis, né, que eu enfrentei as milícias aqui. E a gente estava certo, né, Datena, quando a gente fez a denúncia lá atrás, a gente avisou no que ia se transformar. Você foi a principal testemunha desse meio jornalístico, quem mais ficou do meu lado ali, porque muita gente defendia. E a gente avisou do que ia acontecer. E a gente continua enfrentando esse grave problema no Rio de Janeiro, hoje se espalhando pelo Brasil. Mas a experiência aqui no Rio de Janeiro, da candidatura ao governo, foi muito importante para mim, foi um aprendizado enorme. O Darcy Ribeiro tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala: posso perder uma batalha, mas jamais ia querer estar do lado de quem me venceu, né? Então, evidentemente, a gente tem lado. E o que a gente fez no Rio de Janeiro foi um movimento importante. Nós criamos um projeto para o Rio de Janeiro, uma capacidade de diálogo, uma aliança ampla, e nós chegamos, Datena, uma coisa que é curiosa falar, nós chegamos a 28% dos votos. Nós tivemos mais de 2.300.000 votos. Foi a maior votação que o nosso campo já teve na história do Rio de Janeiro. E era o que eu estava esperando. Eu esperava ficar entre 25% e 30% e ir para o segundo turno. A surpresa da gente foi não ter segundo turno, mesmo com 28%. Isso é uma coisa que tem mudado muito no Brasil, né? E é importante a gente entender. Eu sou defensor da eleição em 2 turnos, eu acho que ela aprimora a democracia, você vota em quem você quer no primeiro, no segundo turno você vota, enfim, de forma mais objetiva, né? De forma mais pragmática. Mas isso mudou muito no Brasil. Para você ter uma ideia, o Eduardo Paes, quando foi candidato em 2018, ele foi para o segundo turno com 20%. O Marcelo Crivella foi para o segundo turno em 2014 com 21%. A Denise Frossá foi com o Cabral para o segundo turno com 23%. Ou seja, com 28%, nunca ninguém ficou fora do segundo turno. Então, o nosso cálculo era realmente estar no segundo turno com essa votação. Mas o efeito do bolsonarismo no Brasil polarizou muito. A eleição está muito polarizada. Então, de alguma maneira, o primeiro turno virou o segundo, né? E isso não nos permitiu estar no segundo turno no Rio de Janeiro. Mas nós fizemos uma campanha muito correta, com um projeto, e agora o segundo turno, e nenhum pesar, viu, Datena? A gente aprendeu demais. Eu realmente tinha que ter feito isso, eu tinha que ter ido para essa disputa. Foi um aprendizado enorme, eu rodei o estado inteiro, conversei com vários setores. A gente apresentou um projeto para o Rio de Janeiro. Eu tenho muito respeito ao resultado das urnas, torço para que o Rio de Janeiro rompa com um ciclo de governadores presos, torço muito pelo Rio, mais do que torcer por um ou por outro adversário, eu torço pelo Rio de Janeiro, quero que os governos deem certo, porque a população não aguenta mais sofrer no Rio. Tomara que esse ciclo de governadores presos termine, não sei se isso vai acontecer, espero que sim, honestamente espero que sim. Agora eu estou no segundo turno e, como você bem sabe, fazendo campanha para que Lula possa ser eleito presidente e que a gente possa ter mais paz e ter mais respeito à democracia nas instituições. Olha, Marcelo, se você colocou essa frase de um político experiente, é indubitável, né? Você pode não gostar nem do Lula, pode não gostar nem do Bolsonaro, mas são 2 líderes, eles estão dividindo a nação.
E a votação que o Bolsonaro teve no primeiro turno, até por ser governo, né, e até pelas posições polêmicas do Bolsonaro, pelas posições que ele assume, né, pela gestão da pandemia, ora indo muito bem, ora indo muito mal. Então se esperava que o Bolsonaro tivesse a capacidade que ele teve, né, isso é muito importante, de eleger tanta gente assim. Tem gente desconhecida que está sendo eleita pelo Bolsonaro. Que nem no caso do astronauta que entrou aqui. Não é que ele era desconhecido, mas ele não era uma figura política importante. Com quase 1 milhão de votos para o Senado, foi o Bolsonaro. A votação que o Tarcísio teve aqui no primeiro turno foi o Bolsonaro. E assim, no Rio Grande do Sul, Mourão, o próprio Onyx, né? Enfim. A própria votação da Damares, né, Datena? A própria votação Damares na capital federal da República, competindo com a Flávia, né, que é a esposa do Arruda. Bom, mas enfim, o Bolsonaro surpreendeu, não foi as pesquisas, ele surpreendeu o Brasil. Né? E quem esperava que o Lula ganhasse no primeiro turno não ganhou. A sua expectativa em projeção para o segundo turno, qual é, o Freixo? Isso é muito interessante, Datena, que você está falando. Eu concordo com você, são duas lideranças e há muito tempo a gente não tem uma eleição com esse perfil, porque quando o Lula disputou com o Fernando Henrique Cardoso era um outro modelo, né? Eram 2 partidos disputando, não eram tanto 2 lideranças necessariamente. O perfil mudou, eu concordo demais com você, são 2 líderes disputando um projeto de país muito diferente um do outro. E a gente vai precisar passar por essa fase. E isso não vai se resolver no dia 30. Eu acho que aí entra uma reflexão importante da tela que você traz. No dia 30 nós vamos saber qual líder venceu, mas vai estar longe de estar resolvida essa divisão do Brasil. Seja qual for o governo, eu espero que seja do Lula, eu estou de forma muito empenhada na campanha do Lula, eu acho que os próximos 4 anos serão governos, serão de governos estaduais, um governo federal, que vai precisar ter muito compromisso com a Constituição e muito compromisso com esse país dividido. Eu acho que nós tivemos um momento de um país dividido da Dilma com Aécio. A gente lembra bem disso. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, é uma outra divisão. O próprio perfil do Congresso, o próprio perfil da política, o Lula, Datena, ele foi um líder, você acompanhou isso de perto, o Lula foi um líder criado na década de 80, o próprio PT surgiu na década de 80. Foi um momento que nós vencemos a ditadura civil-militar. E o Lula foi a principal expressão que surgiu desse momento ali, onde as ruas eram ocupadas em nome da democracia. Depois nós temos uma crise da democracia muito grande, que é quando nasce o outro líder, que é Bolsonaro. Um nasce da luta pela democracia, contra a ditadura. O outro nasce na crise da democracia, na crise da representatividade da democracia, que é o Bolsonaro. O Lula cresce nas ruas, o Bolsonaro cresce nas redes. São 2 origens muito diferentes de 2 lideranças. E hoje você tem as ruas e você tem as redes. O que surpreendeu muito na votação do Bolsonaro, e você tem toda a razão e eu concordo com você, claro, o Lula ficou por 1,5% da vitória no primeiro turno, mas os institutos de pesquisa não conseguiram detectar esse mundo que acontece nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, não conseguiu identificar isso. E é difícil, porque a imprensa também não identificou, nós também não identificamos, então não foram só os institutos de pesquisa. A nossa sensação não era essa, era outra diferente. Então existe um mundo dividido também na sua comunicação, existe um mundo dividido também no seu lugar de fazer política. Seja qual for o governo, a gente vai precisar que seja um governo que vai ter que governar para todo mundo. Não vai governar só para quem votou em você, não vai governar só para quem te elegeu. E vai ter uma grande responsabilidade de repactuar o país, que não vai ser fácil. Nós vamos precisar ter uma governança que seja uma governança de muita responsabilidade com a Constituição. E nesse sentido, eu não tenho a menor dúvida que o Lula está muito mais preparado, até porque já mostrou isso na presidência, do que o Bolsonaro. O Lula é muito mais capaz de unir de novo o país do que o Bolsonaro, que eu acho que joga nessa divisão, na minha opinião. Mas vai ter dificuldade que ele vai pegar um Congresso muito mais conservador. Para governar com um Congresso desse que foi formado agora, o Lula vai ter que mostrar toda a experiência dele, se ele vencer, para governar o país. Agora, e se o Bolsonaro ganhar com esse Congresso que lhe é favorável? Tem essas 2 situações. A dificuldade do Lula para governar com esse Congresso e a facilidade que o Bolsonaro vai ter para governar com o Congresso, em que ele é a maioria. Exatamente, Datena. Eu tenho uma preocupação muito grande,
porque, inclusive no que diz respeito aos anúncios já feitos pela base bolsonarista aqui. Eu tô nesse momento dentro do Congresso Nacional, enquanto falo com você. Existe um movimento, o próprio Ricardo Barros deu uma entrevista essa semana, você certamente viu, falando de configuração do Supremo, né, de mudança do número de ministros, de controle, enfim, existe uma guerra com o judiciário. Eu acho muito preocupante, e tendo essa maioria ampla que o Bolsonaro tem no Legislativo, eu tenho muito receio do desequilíbrio entre os poderes que pode criar e o tamanho dessa crise que pode vir, né? Então, isso me preocupa demais. O Lula é um sujeito muito habilidoso politicamente, já demonstrou isso em inúmeros momentos, né? Foi um presidente que saiu com um nível de aceitação e de capacidade de diálogo com o Congresso sempre muito efetivo. Vai ser difícil, são 4 anos difíceis, mas é muito importante a gente fortalecer as instituições, fortalecer a democracia, fortalecer as políticas públicas. A gente sai com uma crise social pós-pandemia também muito violenta, né, Datena? O Brasil foi o país que mais morreu gente proporcionalmente na pandemia. Nós temos consequências muito graves no que diz respeito a desemprego, a desigualdade, a déficit de educação. Você sabe que eu sou professor, a gente tem um déficit de aprendizagem nas escolas enorme. Então, a tarefa do próximo presidente, junto aos governadores, vai ser imensa em relação ao que tem que fazer. O Congresso vai precisar ser aliado disso. E aí entra o debate do orçamento secreto, né? Que é um dos maiores escândalos que eu já vi na política. Eu estou falando de dentro do Congresso. O orçamento secreto é um dos maiores absurdos que eu já vi. Isso foi implementado durante o governo Bolsonaro e parte do Congresso quer a vitória do Bolsonaro porque quer manter o orçamento secreto, que é uma vergonha, Datena. É um orçamento que sai da mão do governador, sai da mão do prefeito, sai da mão do presidente e fica virando moeda de troca entre deputados. E os 100 anos de solidão. Podia chamar 100 anos de solidão, que são 100 anos de... Tudo é secreto durante 100 anos. Pois é. Não são 10 anos, 5 anos, são 100 anos. Sim. 100 anos. Que absurdo, né? Bom, mas, o Freixo, eu talvez tenha sido o único jornalista que tenha sido convidado pelo presidente Jair Bolsonaro para ir a Brasília e pelo presidente Lula para conversar com ele aqui em São Paulo. É claro que eu não me furtei de conversar com os dois únicos candidatos a presidente da República. Teve gente que entendeu mal, eu expliquei 800 mil vezes, parece que entenderam no fim. Eu jamais deixaria de ouvir os dois candidatos, por interesse jornalístico, para saber o que é que os dois estão pensando, o que é que ia acontecer durante as eleições. Lá em Brasília todo mundo viu aquele discurso do Bolsonaro, onde disseram que eu parecia segurança dele ali do lado. Eu também não vou interferir, não sou eu quem estou falando, é o presidente. O que eu posso fazer? Absolutamente nada. Eu já tinha dado uma entrevista antes dizendo que não ia declarar apoio ao senhor presidente da República, com ele do lado. Você acha que é fácil você dizer isso com o presidente do lado? Não é fácil. Ele com aquela cara de bravo. E disse a mesma coisa ao presidente Lula, que não ia apoiá-lo também. Eu sou um cara isento. Se eu fosse político, enquanto estava, é claro que eu ia apoiar um dos lados, porque aí é questão de política. A partir do momento que eu deixei de ser candidato ao Senado, mesmo com o presidente Bolsonaro me confirmando como candidato ao Senado, eu até agradeci a ele, disse, olha, minha mãe me ensinou a ser grato com quem é leal comigo. E o senhor manteve, mesmo sem apoio de boa parte dos bolsonaristas, boa parte da parte radical dos bolsonaristas, talvez até do candidato aqui em São Paulo, que parece que não queria muito que eu fosse candidato do lado dele, e parece que ele vai ganhar. Como diria Cláudio Miro, comigo ou semigo, ele vai ganhar. Boa sorte para ele. Mas o lance é o seguinte, você não pode esquecer quem é leal com você, mas também eu não posso declarar apoio a ninguém. De forma alguma, como jornalista, seria antiético eu declarar apoio a alguém. Mas deu para perceber que aquele discurso do Bolsonaro ficou claro que ele subiu o tom de uma maneira acima do limite e me preocupou muito. Só que também na conversa com o presidente Lula, me parece que a reação vai ser de embate. Não vai ficar recebendo porrada sem dar porrada também. Agora, se um cidadão como um jornalista como eu posso mudar uma coisa aqui, outra coisa ali, tá? Um médico pode mudar uma coisa aqui, outra coisa ali.
Agora, os dois líderes de uma nação dividida, subindo o tom do discurso, não eleva a possibilidade de um risco eleitoral que a gente esperava no primeiro turno, talvez até, dependendo do tom, de levar esse país a uma catástrofe eleitoral, porque são dois líderes. Se de repente a mensagem for muito pesada dos dois lados, o pau vai comer como não comeu e não é interessante para a democracia. Olha, eu concordo muito e tenho essa mesma preocupação. Eu queria resgatar um assunto nessa mesma linha, Datena, que é a desconfiança que Bolsonaro criou sobre as urnas eletrônicas durante todos esses anos, né? Isso me parece descabido e, segundo as informações que tem hoje na imprensa, há um relatório das Forças Armadas, que não foi divulgado, mostrando que na apuração sobre o primeiro turno não houve qualquer problema na urna eletrônica, como já se sabia. Então, criar mecanismo de instabilidade no país não deveria ser papel de nenhum líder. E a gente está diante de dois líderes importantes. Eu estou falando de um líder que eu concordo, que eu estou do lado, que é o Lula, e um líder que eu faço oposição muito dura a minha vida inteira. Eu não faço oposição ao Bolsonaro agora, né? Eu convivi com o Flávio Bolsonaro, o filho, né, durante 12 anos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e sempre fomos oposição, e sempre dentro de um campo de ideias, como tem que ser, para trazer para o debate que você propõe. Vai haver um pós-eleição, vai haver um novo presidente da República. Dia 30 define quem é o presidente, e o país vai seguir. E as pessoas vão precisar de emprego, as pessoas vão precisar de escola, as pessoas vão precisar de saúde, as famílias vão continuar convivendo. Então tem que ter responsabilidade. A subida de tom nesse segundo turno ela é preocupante. Acho até certo ponto inevitável, porque existe uma polarização muito grande de dois grandes líderes que são muito antagônicos, são muito opostos, né? Agora, é preciso ter responsabilidade, porque alguém vai governar para todo mundo. A metade que perder, né, ou os 40% que perder, não vão sair do país. Vão viver neste país, governado por alguém eleito nas urnas, eleito democraticamente. Então é preciso tomar cuidado. Eu, particularmente, e essa é sempre a minha fala ao presidente Lula, com quem eu dialogo, o Lula tem muito o que dizer sobre entrega. O Lula foi muito importante para a entrada de jovens pobres nas universidades. O Lula foi muito importante na construção de moradias populares no Minha Casa Minha Vida. O Lula foi muito importante quando tirou o Brasil do mapa da fome. O Lula foi muito importante no cenário internacional, talvez o presidente mais respeitado pelos líderes mundiais. Então, o Lula tem o que dizer sobre entrega. Eu espero que esse debate do segundo turno, e nós vamos começar a ter os debates das televisões, né? Aliás, a Band ontem fez um modelo novo entre o debate Haddad e o Tarcísio, e eu quero aqui elogiar, foi extraordinário aquele modelo, né? Coordenado pelo meu amigo Rodolfo. Agora, o debate precisa ser um debate de que Brasil nós vamos ter depois do dia 30, que Brasil nós vamos ter a partir do dia 1º de janeiro com a posse do novo presidente. E assim, um foi presidente agora, está terminando seu mandato, o outro foi presidente 2 vezes. É esse o debate que interessa a população. É esse o debate de entrega. O que o Bolsonaro fez? O que o Lula fez? Eu, particularmente, o conselho sempre que eu dou, né, ao Lula, assim, é que fale sobre as entregas, porque o Lula tem muito a dizer sobre isso e eu acho que o Bolsonaro tem bem menos. Se esse debate for feito assim, favorece a escolha da população e favorece o próximo governo, favorece o Brasil. Freixo, o cenário que você prevê para o Brasil, qual é aí? Olha, Datena, é um Brasil, eu particularmente acho que o Lula vence essa eleição, mas vai ser uma eleição dura, uma eleição difícil. Eu acho que o Brasil vai entrar muito dividido, com um Congresso Nacional muito mal acostumado, né, um Congresso Nacional que teve facilidades indevidas ao longo desses 4 anos, né, de orçamentos secretos e deputados recebendo milhões e milhões, o que não é papel de deputado virando meio que governador com dinheiro para fazer obra, que não é papel do parlamentar, e eu falo isso como um parlamentar, né, eu fui escolhido 2 anos consecutivos o melhor deputado aqui em Brasília e denunciei demais o orçamento secreto organizado aqui na Câmara com, evidentemente, a concordância de Bolsonaro. Então, nós teremos um cenário de Brasil dividido. Um Brasil que tem uma crise econômica muito profunda, um Brasil que tem um desemprego ainda muito alto, um Brasil que enfrenta uma desigualdade que aumentou depois da pandemia e com muitos desafios. O próximo presidente terá que ter uma governança muito republicana e muito capaz do diálogo. A gente precisa repactuar o país. A gente precisa repactuar as famílias da Terra. Tem irmão que parou de falar com o irmão, pai parou de falar com o filho por causa da política. A política não pode ser o lugar do ódio. A política não pode ser o lugar do medo. A política não pode ser o lugar da ameaça, né?
Imagina, eu estou na rua fazendo, com todos os cuidados que eu tenho que ter, você sabe disso, fazendo campanha para o Lula, mas com muito respeito a quem não vota no Lula. E é isso que tem que acontecer. Passa gente por mim falando, eu voto no Bolsonaro. Eu falei, boa sorte, a democracia é isso, e desejo boa sorte, fica com Deus. Ponto. Não é meu inimigo, não é uma pessoa que eu tenho que agredir, nem tem que ser agredida. A gente precisa amadurecer, a gente vive um momento de muita polarização, ok, mas vamos fazer disso uma disputa saudável de ideias, para que o Brasil não tenha vencedor diante de uma polarização violenta, só tem derrotados. Isso a gente precisa superar, e o próximo presidente vai ter uma responsabilidade muito grande na hora de escolher equipe e na hora de dialogar com o povo. Eu vou além disso, porque eu prevejo debate muito acima do tom. Eu estou prevendo debate muito acima do tom alto que estão prevendo. Eu proponho a você que estiver assistindo, mesmo que trate o outro como inimigo, porque é isso que vai ficar para o Brasil. Essa história de, não é meu inimigo, não deveria ser mesmo. A democracia é respeitar o princípio do contrário, mas tem cara se matando dentro de família. Tem amigo perdendo amizade, tem família que não fala um com o outro. Então, já está num tom elevado, eu prevejo uma elevação maior. É só lembrar o que o Dalai Lama falava, né? Ou fala, porque ele está vivo até hoje. Você ter compaixão por um amigo, por algum parente seu, de repente respeitar o cara que você acha que está errado, não brigar com o cara, é uma coisa. Agora, o duro é você ter compaixão pelo inimigo. E mesmo que você considere o cara inimigo, mesmo com o cara te ofendendo, você tem que ter a capacidade de não responder ou simplesmente fazer o que minha avó falava. Quando não quer, dois não brigam. Porque senão nós vamos perder a calma e o brasileiro não está acostumado a perder a calma. A gente não sabe a reação de um povo tranquilo. Nosso povo não é covarde. A nossa história tem muito sangue de gente que perdeu a vida para manter a democracia. Em todos os tempos, em todos os séculos, desde o Império até Estado Novo, ditadura militar, teve guerra, teve revolução na época do Getúlio e tal, ditadura militar, muita gente desapareceu. Enfim, o brasileiro não é covarde, ele é tranquilo. Então eu temo muito um povo tranquilo, exaltado demais. Porque quem é tranquilo, pelo contrário, demonstra que tem coragem. E eu não sei como é que fica um povo tranquilo, sem controle. É aquela história do gado quando estoura. Tá? Aí é difícil parar. Então, realmente, essa é a minha principal preocupação. Essa é a minha preocupação, que eu acho que ninguém está falando nisso de novo. Todo mundo, como teve um primeiro turno tranquilo, acha que vai ser assim. Eu tenho intuição das coisas. Há 50 anos eu sou jornalista e acho que a coisa vai complicar e muito de uns dias para frente. Principalmente após o primeiro debate, a coisa vai ficar ruim. Pois não, eu acho que você tem toda a razão e acho importante a gente falar sobre isso. E eu acho que as campanhas vão ter, a comunicação das campanhas vão ter que ter responsabilidade sobre isso. Eu acho que o debate tem que ser um debate de ideias de entrega. O perfil, né, assim, aí não estou falando só porque eu vou votar no Lula e estou fazendo campanha do Lula, mas o perfil do Bolsonaro tem sido um perfil de instabilidade, tem subido o tom na própria fala dele, não só da campanha. Eu acho que aí tem dois papéis distintos. Um papel é a comunicação de cada campanha. E acho que as duas campanhas vão partir para um nível de agressividade muito grande. Agora, o que o Lula vai fazer, o que o Bolsonaro vai fazer enquanto líderes? Né? Qual vai ser a postura de cada um? Né? Eu acho que a tendência do Bolsonaro, pelo seu perfil, que a gente conhece bem, é uma tendência muito agressiva, uma tendência de provocar instabilidade muito grande. Ele falou que não ia aceitar o resultado das urnas, ele criou dúvidas sobre a urna eletrônica, sem nenhuma razão para fazer isso, né? Criou uma crise profunda com o judiciário. Então, é um mecanismo de crise permanente. A gente tem que parar com isso. Tem que parar com isso. O resultado será um resultado legítimo. Não há espaço para golpe. Não há espaço para a crise da democracia. Nós tivemos 21 anos de ditadura civil-militar que ninguém quer voltar a isso. Então a gente precisa fortalecer a democracia e fortalecer o resultado. Tem vida depois da eleição, tem um Congresso eleito que tem responsabilidade sobre o que vai fazer com o país.
Então, a postura dos dois, evidentemente, vai precisar ser uma postura que a gente espera que seja programática. Eu estou vendo isso do Lula. Eu estou vendo o Lula buscar a Simone Tebet, eu estou vendo o Lula buscar o PDT, eu estou vendo o Lula buscar programa rodando o Brasil. Hoje, eu vou estar com o Lula no Rio de Janeiro, a gente está vendo ele buscar apoios e falar sobre problemas, falar sobre solução de problemas, falar sobre proposta. É isso que tem que acontecer. O que a gente precisa é que também Bolsonaro tenha responsabilidade sobre o que ele fala. Não dá para ele provocar uma instabilidade permanente durante o debate político. Vamos esperar o primeiro debate. Depois a gente conversa. Vamos esperar o primeiro debate, depois a gente conversa. Eu acho que... E o primeiro debate é sempre da Band, com o Mitre coordenando o debate, o nosso Rodolfo Schneider, agora assumindo funções de diretor executivo com vários cargos em vários departamentos da Band, mas o Mitre é o maior jornalista do país. Mas eu acho que vai sair faísca desse primeiro debate e é bom a gente ver. Talvez não tenha nem os outros mais depois desse. Talvez não tenha nem os outros. Ainda mais nesse modelo, né? Ainda mais nesse modelo que a Band criou. Mas eu gostei muito do modelo, viu? Parabéns ao Mitre. Ontem parecia que o Haddad e o Tarcísio eram do mesmo partido. Pareciam que eles estavam disputando pelo mesmo partido. Tá? Só faltaram se abraçar mais ainda e tal. Mas isso é democracia. Nada do que o outro tinha que criticar no outro deixou de criticar. Pelo contrário, mas de uma maneira que não fosse agressiva nem ofensiva. Tomara que o debate à presidência da República, que eu não acredito, seja assim, mas não vai ser. Não vai ser mesmo. Meu amigo Freixo, algo mais? Você queria colocar mais alguma coisa? Oi, não, Datena, muito obrigado. Eu estou esperando que esse debate possa ser um debate de ideias, possa ser um debate propositivo. Torço para que as eleições caminhem da melhor maneira possível e quero te agradecer sempre todo o carinho, todo o respeito que você tem com a minha história, com o meu trabalho aqui. A gente tem 16 anos de vida pública sem nenhuma denúncia, sabe, Datena? Isso tenho muito orgulho, né? É muito bom olhar para os nossos filhos, eu sei do amor que você tem pela sua família, o quanto você é importante na sua família, mas eu olho para meus filhos com 16 anos de vida pública e dou um abraço neles e um beijo com muita tranquilidade. Não tem nunca nenhuma denúncia, nenhuma acusação, zero, com 16 anos de vida pública. Foi isso que a gente tentou trazer para o Rio de Janeiro, mas eu tenho um respeito muito grande pelas urnas e uma paixão muito grande pelo Estado do Rio. Torço para que o Rio caminhe num sentido diferente dos últimos anos, mas sempre te agradecendo demais o carinho e o espaço que você me dá aqui. Marcelo, muito obrigado, sorte a você, saúde a você, família, e que dê tudo certo. Um abraço grande. Fica com Deus. Obrigado, meu amigo. Um abraço a todos. Abração. O Agostinho, mas você sabe que essa é uma preocupação que eu tenho mesmo, né? Eu acho que esses debates aí vão passar do tom, mas muito além do tom. Muito além do tom. Vai ficar além do tom. O Bolsonaro vai atacar e o Lula vai dar porrada de volta e eu espero que... Primeiro eu espero que termine o debate. Espero que acabe o debate no tempo ideal. Porque a coisa, sei lá. Mas é intuição. Intuição de quem teve com os dois. Por isso que eu não podia me furtar ao encontro jornalístico. O jornalista tem que estar dentro da notícia. E eu fui convidado e fui ouvir. Eu acho que esse negócio não vai terminar em brancas nuvens, como a gente dizia no interior de São Paulo. Provável, bem provável mesmo. Aliás, só para lembrar, tá marcado, né? Dia 16, domingo, às 8 da noite, debate. O primeiro debate. Domingo que vem, ué. Às famoso 8 da noite. Domingo que vem. Exatamente. Lula e Bolsonaro e Lula frente a frente nesse formato aí que ontem deu certo, né? Mas são perfis diferentes, completamente diferentes, Tarcísio e Haddad. Não tem muito a ver com o que a gente vai assistir entre Bolsonaro e Lula. Eu vou ser sincero para você, Datena, lógico que eu não espero que haja nenhum desatino, né? Nada, não haverá isso. Acho que não haverá. Agora, tem que subir um pouquinho a temperatura. Eu, como telespectador e como eleitor, sabendo o perfil de cada um... Mas subir a temperatura é uma coisa, o que vai acontecer, você vai ver. Depois você me fala. Você vai ver. Depois você me fala, depois você me conta. É por isso que você precisa, quando você recebe um convite de dois caras que vão decidir a presidência,
você aceitar para ver como é que vai ser. Eu senti que a coisa pode explodir. Jornalisticamente falando, eu senti que a coisa pode explodir. Tomara que não, tomara que eu tenha errado dessa vez com o meu instinto de um cara que há 50 anos faz jornalismo. Tá? Tomara que eu tenha errado. Mas eu acho que não.